Ezequiel, Obadias, Abacuque. O que esses nomes têm em comum? Bom, eles são 3 dos 15 profetas que têm seus próprios livros na Bíblia. E se você já tentou ler esses livros, já se sentiu perdido na sua poesia densa em imagens estranhas. Só que esses livros são muito importantes para você entender toda a história bíblica. Então vamos falar sobre como ler os livros dos profetas. Quando ouço profeta, penso num vidente, um cartomante, alguém que prevê o futuro. Em muitas culturas, esse é o significado de um profeta, mas não na Bíblia. Embora os profetas bíblicos às vezes falem sobre o futuro, eles são muito mais do que videntes. Como devemos pensar? Bom, eles eram israelitas que tiveram um encontro radical com a presença de Deus e foram comissionados para falar em seu nome. Como se fosse um representante. Isso, e o mais importante para eles era a parceria que existia entre Deus e os israelitas. Certo, a parceria. Deus libertou Israel da escravidão do Egito e convidou o povo a se tornar uma nação de justiça e generosidade para representar o caráter de Deus às outras nações. Portanto, essa parceria exigia que todos os israelitas confiassem e fossem fiéis somente ao seu Deus. Na Bíblia, essa parceria é chamada de aliança. Mas os líderes, os sacerdotes, os reis desviaram Israel e a aliança foi quebrada. E é aí que os profetas entram em cena para lembrar Israel do seu papel na parceria. E fazem isso de 3 maneiras. Em primeiro lugar, eles estão constantemente acusando Israel de violar os termos da aliança. As acusações geralmente incluem idolatria, alianças com outras nações e seus deuses, e injustiça contra os pobres. Como se eles fossem os advogados da aliança. Exato. Em segundo lugar, os profetas chamavam Israel para se arrepender. Eles falavam que Deus teria misericórdia e perdoaria se confessassem e mudassem seus caminhos. Mas Israel e os seus líderes não mudaram, e as coisas foram de mal a pior. E aí vem a terceira maneira pela qual os profetas realçavam a aliança. Eles anunciavam a consequência da quebra da aliança, que chamavam de o Dia do Senhor. Ah, é, o Apocalipse, visões do fim do mundo. Bom, mais ou menos isso. Os profetas estavam mais interessados em como Deus traria sua justiça sobre a corrupção de Israel e sobre as nações vizinhas. Ao explicar esses eventos, eles usavam imagens cósmicas. Imagens cósmicas? Sim, como Jeremias. Ele descreveu o exílio dos israelitas na Babilônia como a destruição da própria criação. A terra se dissolve em caos e desordem. Não há luz, animais ou pessoas. Ou Isaías descrevendo a queda da Babilônia como o cosmos se desmoronando, estrelas caindo do céu, o sol escurecendo. Para os profetas, quando Deus age na história humana para trazer justiça, isso é um dia do Senhor. Ah, então os profetas não estão falando sobre o fim do mundo. Bom, peraí. Tem muita coisa aqui. As imagens cósmicas mostram como esses eventos se encaixam na visão maior da missão divina de destruir toda a nação corrupta e violenta de uma vez por todas. Os profetas se importavam com o presente e o futuro, e as imagens cósmicas permitiam que eles falassem sobre os dois ao mesmo tempo. Entendi. O dia do Senhor significa problemas para quem é parte da Babilônia. É boa notícia se você espera pelo reino de Deus. O dia do Senhor apontava para a volta dos exilados para Jerusalém. E de novo, eles usam poesia cósmica para descrever esse dia. Eles veem uma nova Jerusalém como um novo jardim do Éden, com todos os humanos vivendo em paz uns com os outros e com os animais. E existe um novo rei messiânico que restaura o reino de Deus em uma nova criação. Que lindo! Então esses são os 3 temas dos livros dos profetas. Eles devem ter sido oradores muito eloquentes e persuasivos. Sim, alguns eram, mas outros viveram à margem da sociedade. Muitas vezes encenavam simbolismos estranhos em público para comunicar a mensagem, como quando Ezequiel se deitou no chão e fez uma maquete de Jerusalém sendo atacada pela Babilônia, ou quando Isaías andou nu por 3 anos como um símbolo da humilhação do exílio. Então as pessoas prestavam atenção neles? Na verdade, não. As histórias desses livros mostram que os profetas eram uma minoria geralmente ignorada pelos líderes de Israel. E seus escritos eram literatura de resistência. Eles eram ignorados pela maioria até o exílio babilônico, quando seus avisos se tornaram realidade. Depois disso, as pessoas levaram a palavra deles a sério. Sim, a obra desses primeiros profetas foi herdada por profetas anônimos posteriores, que estudaram esses textos profundamente. Eles que organizaram as escrituras hebraicas como nós as conhecemos, incluindo os livros dos profetas. E existem 15 livros de profetas. Os 3 maiores são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E então vem uma coleção de 12 obras menores que estão juntas em um único pergaminho. Em cada um desses livros, lemos histórias sobre os profetas e seus poemas e visões, para mostrar o significado cósmico da história de Israel, como Deus transformaria sua história trágica de fracasso e exílio em uma história de esperança e restauração para todas as nações. E os profetas realmente se importavam com essa mensagem dupla de advertência profética e esperança. É uma mensagem que ainda hoje precisamos ouvir.
Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Como é bom estarmos aqui nessa manhã de domingo, novo mês que nós estamos começando, e a gente hoje termina também a nossa reflexão no livro Vida em Comunhão de Dietrich Bonhoeffer. E eu convido você a orar junto comigo neste momento, para que a gente assim sejamos conduzidos pelo Senhor, para que Ele fale ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Graças te damos, a Deus, porque podemos viver a nossa vida, sabendo que o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Obrigado por tudo o que o Senhor fez e por tudo que o Senhor continua fazendo para mostrar o teu amor por cada um de nós. E nessa manhã que vamos refletir sobre uma coisa tão importante, que é o sacramento da Santa Ceia, nos lembra que isso é um presente para a nossa vida. O Senhor não nos deixou sozinhos, mas o Senhor nos dá santos sinais que nos lembram do teu evangelho e daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por amor de nós. Fala ao nosso coração nessa manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós fazemos a cada semana, a gente compartilha com você as perguntas do nosso símbolo de fé, né, na nossa Academia Bíblica, o Catecismo Maior de Westminster. E as perguntas dessa manhã dizem o seguinte: a pergunta número 91 diz assim: qual é o dever que Deus requer do homem? E a resposta diz: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. A pergunta 92 diz assim: que revelou Deus primeiramente ao homem como regra de sua obediência? E a resposta diz: a regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. E a pergunta 94 diz assim: é a lei moral alguma utilidade para o homem depois da queda? E a resposta diz: embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, todavia, ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. O que Deus espera de nós? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós aprendemos por meio de tantas histórias aquilo que Deus fez para que agora sim eu e você pudéssemos viver uma vida com uma palavrinha tão cara que há na nossa Bíblia, que é a sabedoria. Né? O livro de Provérbios retrata a sabedoria até como uma pessoa, e nós sabemos que o próprio Cristo, né, o único ser humano completo, ele encarnou uma vida realmente sábia diante de Deus. E quando a gente então pensa sobre isso, nós podemos viver a nossa vida não como pessoas, né, tentando, apalpando no escuro ou sem rumo. Pelo contrário, agora, por causa de Jesus e por causa de tudo aquilo que Deus fez, eu e você podemos viver a nossa vida para a glória de Deus, uma vida com sabedoria e direcionamento do próprio Deus. Que eu e você possamos descobrir a cada dia a vontade do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, vamos então seguir no nosso estudo Vida em Comunhão. Hoje é o nosso último encontro e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu particularmente gosto muito, acho muito importante, que é a questão da Santa Ceia. A gente tem algumas visões meio distorcidas, equivocadas sobre esse sacramento, sobre esse meio de graça, mas eu penso que esse meio de graça, né, esse sacramento, esse sinal, essa instituição de Jesus deveria estar mais presente na nossa vida para nos lembrar do amor de Deus e nos chamar ao compromisso do discipulado de Cristo Jesus. E eu quero começar compartilhando com vocês uma citação do pastor John Stott, onde ele diz o seguinte: é altamente relevante que o único ritual instituído e ordenado por Jesus, realizado regularmente,
é aquele que anuncia a morte de nosso Salvador. O que o pão e o vinho representam é a sua morte, no qual entregou seu corpo e seu sangue foi derramado. Ao estabelecer essa ordenança, façam isto em memória de mim. Ele tinha a intenção de que sua morte expiatória fosse apresentada a todas as gerações, na verdade, afixada bem diante de seus olhos. Isso, de acordo com Paulo, é a função da pregação e também uma das funções da ceia. O ministério de ambos, da palavra e do sacramento, torna a morte de Cristo contemporânea, apresentando-a de novo, não para Deus, pois o sacrifício em si foi oferecido na cruz de uma vez por todas, mas para os homens, pois seus benefícios estão sempre e de novo disponíveis. Como é importante a gente lembrar continuamente, ver, né? A gente sempre, eu gosto de uma frase do N.T. Wright, quando ele diz que quando Cristo quis explicar aquilo que ele estava fazendo, ele não deu uma teoria, e sim uma refeição, porque nessa refeição nós somos lembrados daquilo que Cristo fez e de forma real e espiritual. Cristo se faz presente no meio do seu povo. Por isso que é tão importante a gente olhar para esse momento tão singelo, simples, mas tão significativo, quando nós nos reunimos como povo de Deus e partimos o pão e tomamos o cálice. E dentro disso, então, lembrando as divisões do livro que a gente viu do Dietrich Bonhoeffer, a gente falou sobre comunhão, a comunhão diária, a solidão diária, a gente falou sobre o serviço, semana passada sobre a confissão de pecados, e hoje o tema daquilo que nós vamos conversar é a Santa Ceia. E eu quero começar nessa manhã falando e mandando para vocês aqui uma citação de um dos símbolos de fé das igrejas reformadas, a Confissão Belga, onde a gente lê assim: cremos que nosso bom Deus, atento à nossa ignorância e fraqueza, instituiu os sacramentos, a fim de nos selar suas promessas e nos conceder penhores de sua benevolência e graça para conosco, e também alimentar e sustentar nossa fé. Ele acrescentou os sacramentos à palavra do Evangelho, para melhor apresentar aos nossos sentidos tanto o que ele nos declara por sua palavra, como o que ele opera em nossos corações. Assim, ele confirma a salvação de que nos fez participar, pois os sacramentos são visíveis sinais e selos de uma realidade interna e invisível. Através deles, Deus opera em nós, pelo poder do Espírito Santo. Por isso, os sinais não são vãos, nem vazios, para nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles, e, sem ele, nada seriam. Além disto, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, instituiu, e que não são mais de 2, o sacramento do batismo e o da Santa Ceia de Jesus Cristo. Um outro documento diz assim, a Confissão de Fé de Westminster: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. O que ambas as nossas confissões de fé nos lembram é que quando a gente olha para a ceia, a gente vê o Evangelho de maneira visível, a gente vê a graça de Deus, a sua misericórdia, a gente é lembrado do sacrifício de Jesus, né, aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário para nos conceder perdão e salvação. Né, olhar para a ceia, tanto, né, as crianças pequenas como aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, né, talvez, né, cognitivamente, né, aquilo que nós falamos
né, seja mais difícil da pessoa absorver, mas quando a gente pega o pãozinho e a gente pega o cálice ali de forma realmente visível, a gente vê o sacrifício de Jesus, né, que deu a sua vida para que agora eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Como é importante, meus irmãos, a gente olhar para a ceia não como algo sem sentido, sem significado, sem propósito, mas olhar realmente para a ceia como um lembrete, né, Deus vindo ao nosso encontro para nos salvar e declarar que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso é boas novas, né, é falar ao nosso coração e uns aos outros que aquilo que a palavra de Deus declara, a gente pode realmente experimentar no nosso corpo físico a certeza da graça e do perdão que nós temos em Cristo Jesus. Agora, eu quero compartilhar com vocês alguns trechos do que Bonhoeffer coloca no seu livro Vida em Comunhão, e ele começa dizendo o seguinte: a confissão de pecados certamente é uma prática, em nome de Cristo, que é completa em si mesma e que acontece no contexto da comunidade, sempre que houver alguém que queira fazer confissão. No entanto, a confissão serve de modo todo especial como preparação para a participação comunitária na ceia do Senhor. Reconciliados com Deus e com as pessoas, os cristãos desejam receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Jesus ordenou que ninguém deveria aproximar-se do altar a menos que esteja reconciliado com seu irmão. Se isso já vale para cada culto, sim, para cada momento de oração, vale de modo todo especial para a participação na ceia do Senhor. No dia anterior à celebração da ceia do Senhor, os irmãos de uma comunidade cristã se reúnem e uns poderão pedir aos outros o perdão pelos erros cometidos. Ninguém estará bem preparado para sentar à mesa do Senhor se tiver receio de dar esses passos na direção do irmão. Quando os irmãos querem, em conjunto, receber a graça de Deus na ceia do Senhor, é preciso deixar de lado a raiva, a rivalidade, a inveja, as fofocas e tudo aquilo que atenta contra a fraternidade. Só que o pedido de desculpas junto ao irmão ainda não é confissão de pecados. É apenas essa confissão que tem um mandamento expresso de Jesus. No entanto, a preparação para a ceia do Senhor despertará no indivíduo também o desejo de ter plena certeza do perdão de pecados específicos, que lhe causam angústia e que incomodam, e que só Deus conhece. Para atender a esse desejo, existe a possibilidade de confessar os pecados e receber o perdão no contexto da irmandade cristã. Se o medo e a angústia, em função dos próprios pecados, aumentarem e se há interesse em ter certeza do perdão, pode-se convidar essa pessoa, em nome de Jesus, a fazer confissão na presença de um irmão. Aquilo que levou Jesus a ser acusado de blasfêmia, a saber, o fato de que ele perdoava pecados, isso ocorre agora dentro da Irmandade Cristã, pelo poder da presença de Jesus Cristo. Um perdoa todos os pecados do outro, em nome de Jesus e do Deus Trino, e os anjos do céu se alegram pelo pecador que se arrepende. Assim, o tempo de preparação que antecede a participação na ceia do Senhor será um tempo repleto de admoestação fraterna, consolo, oração e temor e alegria. O dia da ceia do Senhor é um dia de alegria para a comunidade cristã. Num contexto em que se está reconciliado com Deus e com os irmãos, a comunidade recebe o dom do corpo e sangue de Jesus Cristo. E nesse dom recebe perdão, nova vida e salvação na ceia do Senhor. A igreja recebe novamente o dom da comunhão com Deus e com as pessoas. Na verdade, a comunhão cristã se completa na comunhão da ceia do Senhor. Assim como os membros da igreja estão unidos de corpo e sangue na mesa do Senhor,
também estarão juntos por toda a eternidade. Aqui, a comunhão alcançou seu alvo. Aqui, a alegria em Cristo e sua igreja se completa. Na ceia do Senhor, a vida comunitária dos cristãos que vivem sob a palavra de Deus torna-se plena. Vejam, meus irmãos, como é importante e significativo isso que Bonhoeffer coloca aqui. Ele nos lembra exatamente que a celebração da ceia do Senhor é esse momento em que nós somos lembrados de tudo que Deus fez através de Cristo Jesus para nos conceder perdão. E como a gente viu na semana passada, falando muito sobre, né, a disciplina da confissão de pecados, como é importante, né, por meio da confissão, a gente tem acesso, né, ao perdão, a gente tem acesso à comunhão, a gente tem acesso à nova vida, a gente tem acesso à certeza. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente realmente é lembrado novamente da nossa condição de pecadores, da nossa insuficiência e da graça e da misericórdia de Deus por cada um de nós. Então, quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós devemos realmente nos preparar, porque é um momento realmente, como ele coloca, de alegria, de temor, né? É um momento realmente de festa e de celebração, é, como diz uma canção, uma santa folia, quando a gente se reúne como povo de Deus e celebra o corpo e o sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E quando a gente celebra isso, a gente então pode realmente viver essa comunhão que Cristo veio firmar, né? Quando a gente olha, por exemplo, Paulo dizendo, por causa de Jesus não há mais inimizade, não há mais um muro que dividia os homens e as mulheres, mas agora em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, todos nós podemos viver realmente essa comunhão. Olhar para a ceia, olhar para a Eucaristia, que é o termo que significa, né, gratidão, é realmente a gente encher o nosso coração de esperança e certeza do amor de Deus, porque é por meio de Cristo que eu e você podemos realmente viver os benefícios da comunhão, da salvação e do perdão que temos em Cristo Jesus. O autor ainda coloca o seguinte: na confissão de pecados, a luz do Evangelho irrompe na escuridão e no isolamento do coração. O pecado precisa ser trazido à luz. Aquilo que não tinha sido expresso em palavras é aberto e se torna conhecido. Tudo que é secreto e escondido é trazido à luz. É uma luta renhida até que na confissão o pecado seja verbalizado. Mas Deus derruba portas de bronze e despedaça trancas de ferro, na medida em que a confissão é feita na presença de um irmão na fé. Abre-se a mão da última fortaleza da autojustificação. O pecador se rende, entrega toda a sua maldade, entrega o seu coração a Deus e recebe o perdão de pecados. Opa, calma aí aqui. E recebe o perdão de pecados na comunhão de Jesus Cristo e do irmão. Quando a gente, meus irmãos, pensa sobre a ceia, quando a gente pensa sobre a celebração deste momento, é exatamente esse perdão que a gente pode desfrutar, é exatamente esse perdão que a gente pode realmente usufruir na presença do Senhor. Eu quero terminar com essa citação de um símbolo de fé também da nossa igreja, onde a gente lê o seguinte: por esse rito sagrado, o Senhor deseja manter em viva lembrança a maior bênção que concedeu aos mortais, a saber, que pelo dom do seu corpo e pelo derramamento do seu sangue, ele perdoou todos os nossos pecados e nos redimiu da morte eterna e do poder do diabo. E agora nos alimenta com a sua carne e nos dá a beber o seu sangue, os quais, recebidos espiritualmente, com verdadeira fé, nos alimentam para a vida eterna. E essa bênção tão grande se renova todas as vezes, quantas é celebrada a ceia do Senhor. Eis o que disse o Senhor: fazei isto em memória de mim. Essa santa ceia sela também para nós, que o próprio corpo de Cristo foi verdadeiramente entregue por nós, e o seu sangue vertido
para a remissão dos nossos pecados, a fim de que em nada a nossa fé venha a vacilar. Todas as vezes que nós nos reunimos e nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E para que não ficássemos em dúvidas, o próprio Cristo instituiu esse santo sinal para nos lembrar daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso, venha, você que está com a sua alma cansada, você que é pecador, venha, porque Cristo veio exatamente para buscar e encontrar a nós que estávamos perdidos. Celebrar a ceia do Senhor é sermos lembrados continuamente, apesar, né, dos nossos vacilos, apesar, né, da nossa hesitação, apesar de tantas coisas. A ceia nos lembra o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. E se tem um versículo, né, que quando a gente pensa em Jesus e no sacrifício dele por amor a cada um de nós, é quando a gente é lembrado daquele versículo que todos nós aprendemos quando chegamos na igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, e quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos lembrados exatamente do seu amor e do seu sacrifício por cada um de nós. Amém? Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Semana que vem, durante esses próximos domingos no mês de outubro, a gente vai refletir um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Nós estamos aí celebrando, né, 505 anos da Reforma Protestante, e você é convidado a estar junto com a gente também, para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre tudo aquilo que Deus fez, né, ao longo da história, para nos revelar a sua graça e o seu amor. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente terminar esse momento e que você possa realmente celebrar, ser desejoso de participar todas as vezes que a gente celebra a mesa do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo perdão que nós temos em Jesus. Graças te damos porque quando a gente participa da ceia do Senhor, nós somos lembrados do teu amor. Nós somos lembrados, ó Deus, de que o teu amor é tão grande por nós, que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Graças te damos porque Cristo Jesus é a nossa justiça. Graças te damos porque em Cristo Jesus nós somos, ó Deus, recebidos, aceitos por ti, e agora podemos viver em paz com o Senhor e com os nossos irmãos. Enche o nosso coração de expectativa quando, Deus, a gente finalmente estará sentado à mesa contigo, e assim vamos celebrar a tua vitória sobre todas as coisas. E finalmente, então, nós vamos viver com o Senhor para sempre e vamos desfrutar das alegrias sem fim que há na tua presença. Fica sobre nós, nos ajuda, nos inspira, nos leva realmente a viver a cada dia a nossa vida para a tua glória. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Não se esqueça, hoje à noite nós temos o nosso culto ao Senhor às 19 horas. Como a gente sempre fala a cada domingo, né, aproveite para descansar, relaxe, almoce bem e esteja junto com a gente hoje à noite para celebrar a vitória de Jesus sobre todas as coisas. Que Deus abençoe as nossas vidas e que você seja lembrado a cada dia do grande amor de Deus que enviou seu Filho Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe e guarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, qual dono que sai de seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu a andar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou o mesmo que os outros dizem a meu respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de
cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Ou sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita? E diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja? Ó Deus, Tu me conheces.